A doença celíaca provoca sintomas muito parecidos com diversas doenças. Por isso, muitas vezes não é diagnosticada facilmente. Eu tinha muitas dores de estômago e cada vez que eu ia ao médico com alguma infecção, a gente tentava encontrar uma causa diferente. Então eu já tinha feito tratamento para dor na garganta, para até úlcera, eles acharam que eu tinha, mas deu negativo. Já tinha feito tratamento para refluxo. Então a gente foi buscando várias soluções e nunca encontrava. A doença celíaca é quando a pessoa ela não consegue fazer a digestão do glúten. O glúten é uma proteína presente no trigo, né, na cevada e também no centeio, e que quando o intestino não consegue fazer a digestão e a absorção dessa substância, ele causa uma inflamação no organismo. E aí a pessoa acaba desenvolvendo vários sintomas. Depois do diagnóstico, muitas coisas começaram a mudar. Eu saí do consultório rindo quando eu descobri, porque aí eu realmente descobri qual era a origem da dor que eu sentia, então eu não precisava mais me preocupar com isso. E o que mudou foi vigilância constante, né? Eu tenho que ficar sempre alerta com o que eu vou comer, principalmente fora de casa. Eu procuro comer o mais natural possível, evitar ao máximo industrializados, mas a minha alimentação ela é basicamente fruta, verdura, carne. Com certeza você conhece alguém que é celíaco ou que pelo menos já possa ter ouvido falar sobre o assunto. Mas será que aumentou a quantidade de pessoas com a doença ou o diagnóstico ficou mais preciso? A incidência da doença na população continua no mesmo nível, né? Cerca de 1% da população é acometida com a doença celíaca. O que aconteceu é que está muito mais fácil fazer o diagnóstico, né? Está muito mais acessível. Então, hoje a gente consegue perceber um número de pessoas com um diagnóstico concreto maior, mas o número de pacientes doentes continua no mesmo nível. Para descobrir o diagnóstico correto, é necessário fazer exames e ficar atento também à alimentação. O diagnóstico quem vai fazer é o médico, né? Principalmente o médico gastroenterologista. De cara, o paciente celíaco tem que evitar o glúten, né? Como eu falei, vai estar presente no trigo, no centeio e na cevada. Então, bebida alcoólica como a cerveja, por exemplo, né? Se a gente for consumir um bolo, um pão, um biscoito, uma torrada, um macarrãozinho, uma pizza, o hambúrguer, né? Então, são esses alimentos gostosos aí que o paciente celíaco acaba tendo uma dificuldade de fazer o consumo. Para te ajudar a entender se você pode ter ou não a doença celíaca, a Gabi fez uma lista com os sintomas mais comuns. Caso você responda sim para a maioria deles, é preciso procurar um especialista. O sintoma da doença celíaca ele é muito parecido com outras doenças. Então a pessoa pode até acabar ficando um pouco confusa, mas pode levar a diarreia, pode levar a constipação, irritação de pele, então surgiu umas manchas avermelhadas na pele, formação de coriza, né, nariz fica muito escorrendo, aquela sensação de alergia que não melhora, né, aquela alergia crônica. Então a doença celíaca acaba interferindo diretamente no sistema imunológico do indivíduo. Como o glúten é uma proteína que está presente em diversos alimentos, a Marília preparou uma receita super fácil para você ver que é possível sim comer bem, mesmo sendo celíaco. Então vamos para a receita. Para o bolo você vai precisar de 3 ovos, 1 colher de sopa de óleo de coco, 1 xícara de cacau em pó, 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de farinha de coco, 1 colher de fermento e 1 copo de leite morno. O primeiro passo é untar a forma com óleo de coco e em seguida enfarinhar com a farinha de coco. Agora, nós vamos juntar todos os ingredientes, os ovos, o açúcar, o cacau, a farinha de coco e temos que derreter o óleo no micro-ondas, porque ele precisa estar bem quentinho. Coloca o fermento e o leite também quente. Agora é só misturar tudo até ficar homogêneo. Em seguida, nós vamos colocar toda essa mistura na forma e levar ao forno por, em média, 30 minutos. Agora nós vamos desenformar o bolo e fazer uma cobertura, que é super fácil, é só chocolate derretido. Para decorar, lascas de amêndoas. Para finalizar, vamos às dicas de quem já convive com isso há muito tempo. E olha, dá sim para conviver com a doença. Minha dica é, tente se alimentar da forma mais natural possível. E uma coisa que eu sempre faço, eu não deixo de ir aos lugares por não poder comer a coisa que tá lá. Então, assim, você não precisa mudar a sua vida antes de, todos vão na pizzaria, eu não vou. Eu vou, porque nesses casos o importante é a companhia. Então, você não precisa mudar a sua vida. É só você mudar a forma como você enxerga a comida mesmo.